Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado. E hoje eu queria falar de um assunto, vai parecer esquisito, vai parecer estranho, mas Jesus tinha um costume de fazer perguntas estranhas, perguntas esquisitas mesmo. Mas por trás dessas perguntas tinha algo de profundo, por mais que parecessem estranhas ou esquisitas. Eu queria colocar apenas duas situações, para a gente não ficar muito longo aqui no vídeo. Tem uma situação que Jesus está passando por uma cidade, com seus discípulos, uma multidão seguindo, e uma pessoa que era cega, e ficou sabendo que Jesus estava passando, ele pergunta: que barulho é esse daí? Aí fala: é o Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam: para de gritar, para de incomodar. Jesus ouve, fala: manda chamá-lo. O cara era cego. E aí Jesus pergunta para ele, estranhamente, esquisitamente: o que você quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus cura ele e faz ele enxergar. Mas como é que você vai fazer uma pergunta para um cego? O que você quer? Uma outra história, depois eu vou acabar explicando, mas uma outra história, havia uma lenda, um misticismo, que um lugar onde havia águas, ficavam muitas pessoas, como se fosse um tanque, era o tanque de Betesda, na verdade, né? Ficava uma multidão de enfermos, uma multidão não, muitos enfermos ali. Havia um misticismo que se achava que uma vez por ano um anjo passava ali e agitava as águas. E quem pulasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Jesus observou que tinha um homem ali que estava há 38 anos enfermo, paralítico, não conseguia andar. Jesus chega até ele, a pergunta não é estranha, estranha é a resposta da pessoa. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele fala: Senhor, mas não tem ninguém que me jogue na água quando o anjo aparece e agita as águas. Jesus fala: quer ser curado? Senhor, eu estou aqui há 38 anos. E aí Jesus Cristo chama ele de canto e o cura. O que é interessante nessa história? Eu falei que Jesus faz perguntas estranhas. Na verdade, uma pergunta estranha de Jesus e uma resposta estranha daquele enfermo. A gente precisa entender que quando você busca alguma coisa, Jesus Cristo fala: quem perde a sua vida, esse acha. Quem acha a sua vida, esse perde. O que Jesus Cristo está querendo explicar também com essa frase? Que em tudo que você ganha, você perde. Em tudo que você perde, você também ganha. Então, em tudo tem perdas e ganhos. Então, a gente acha que quando está passando por uma necessidade e quer ter alguma coisa, a gente acha que só vai ter ganhos. E não é assim. É como ter filhos. Quem não tem filhos e deseja ter filhos, por qualquer dificuldade, a mulher não consegue engravidar, o homem não pode gerar filhos, passa um tempo no casamento, gera uma frustração, porque o casal quer ter filhos. Mas assim, a fase mais gostosa de ter filhos é na infância. Essa criança que é um bebê vai crescer, vai ter escolhas boas, escolhas ruins, escolhas péssimas. A gente vê tanto caso na televisão de crimes, de coisas horríveis. Por exemplo, lá, os Nardones lá, o casal Nardones teve a morte daquela menina e tal. Você acha que o pai, quando o filho nasceu, imaginou que seria acusado o seu filho de matar a própria filha? Então, assim, todas as escolhas têm ganhos e têm perdas. Então, quando Jesus Cristo pergunta para aquele homem lá: o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Parece que é óbvio, mas não é óbvio. Porque quando você tem escolhas de conquistas, nessas conquistas também tem perdas. Esse homem cego, você acha como é que ele voltou para a casa dele? Provavelmente ele teve que fechar os olhos, porque ele não sabia onde era a casa dele. Então, de alguma forma, ele ia, porque já conhecia o caminho e tal. E aí você vai percebendo que escolhas de ganhos têm perdas. Eu sempre costumo falar assim, há muitos anos atrás eu ministrava cura interior e libertação, né?
É como se fosse uma psicanálise para crente, né? Você mexe com feridas, mexe com libertação. E era muito comum, isso era interessante, era muito comum. Você pegar uma pessoa que tinha, por exemplo, depressão, ou um sentimento de angústia, de melancolia muito forte. E aí eu tinha o costume de caminhar com aquela pessoa. Eu nunca tive a presunção de achar que uma palavra minha, um aconselhamento meu de 1 hora ou 2 horas que fosse, ou até mesmo um dia inteiro, desculpe, ia mudar completamente a vida da pessoa. Eu não tinha essa presunção, então eu caminhava com a pessoa, fazia ela caminhar comigo e tal, ia buscando colocar para fora as feridas e tal, e eram uns resultados muito bacanas mesmo, pessoas que eram curadas de depressão, paravam de tomar remédio e tal, muito interessante. Mas eu comecei a perceber depois de um tempo o que acontecia. Às vezes dava 6 meses, às vezes dava 1 ano, mas não passava disso. Aquela pessoa que foi curada de depressão, de melancolia, ela voltava a ter todas aquelas características, aqueles sentimentos. E às vezes eu ficava meio, caramba, será que eu não ministrei? Duvidava do amor, do poder de Deus. E eu comecei a entender que assim, uma pessoa que tem, por exemplo, depressão, uma melancolia, uma tristeza muito profunda, a família sempre está em volta, todo mundo sempre está dando atenção, ela não precisa fazer muitas coisas na vida, porque as pessoas meio que estão sempre entendendo porque aquela pessoa tem aquela situação. Então, quando a pessoa é curada, os casos que eu ministrava, aconselhava de depressão, por exemplo, eu ficava às vezes com uma pessoa 1 semana, 10 dias, assim, intensamente com a pessoa. Depois que a pessoa era curada, eu, vamos dizer assim, dava alta para ela, dispensava ela e tinha que ministrar, aconselhar outra pessoa. Aquela pessoa que tinha toda, por exemplo, a minha atenção, a família que teve que se dedicar tanto tempo para ela, porque ela tinha, por exemplo, depressão, a família começou a seguir a vida dela, começou a fazer as coisas dela, eu fui atender e aconselhar outras pessoas, ela se viu sozinha. E aí ela se viu em desvantagens. Por quê? Caramba, eu tinha atenção da minha família, eu tinha atenção das pessoas, o pastor lá me aconselhava, ficava comigo 1 semana inteira. E ela começa a perceber o quê? Perceber que ela não tem mais as vantagens que ela tinha. Por mais que a depressão é horrível, por mais que a depressão seja terrível, mas ela tinha vantagem. Eu costumo falar uma frase, eu costumava falar há muito tempo essa frase. Eu falava, ó, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Ah, porque aquela pessoa está sendo humilhada lá, aquela pessoa está sofrendo injustiça e coitado dela. Ninguém é bobo. Se a pessoa não toma atitude, se a pessoa não quer mudar, ela de alguma forma está tirando vantagem. Outro exemplo que eu posso dar. Fim de um casamento. Eu lembro que eu conversava e aconselhava uma mulher, ela não era nem cristã, era muito interessante, ela queria conversar comigo, e eu atendi ela na minha casa. Isso há uns 8 anos, 9 anos atrás, mais ou menos. E a questão dela era a angústia de estar casada. Casei errado, casei mal, eu sou infeliz no casamento, ele é infeliz, o casamento tem que terminar, e por muitas e muitas vezes o assunto sempre era esse. E aí eu comecei a entender através dela por que ela não terminava aquele casamento. Porque eu comecei a perceber que o ser humano escolhe o que dói menos. Então o casamento para ela era horrível, sofrimento, tanto para ela, tanto para ele. O casamento não tinha felicidade, ela estava frustrada, mas não separava. Ela tinha vida profissional, tinha vida financeira estabilizada, não havia coisas que impedisse ela de separar. Mas eu entendi uma coisa com aquela mulher. A gente escolhe o que dói menos. Ela tinha um histórico muito grande, muito triste de solidão. Então, se ela optasse pelo fim do casamento, mesmo sendo um casamento ruim, frustrante, ruim para os dois, ela ia ter que encarar a solidão. Porque acaba um casamento, você fica só. Então, entre a solidão e o fim de um casamento ruim, ela preferiu o casamento ruim do que a solidão. Por isso que Jesus Cristo está perguntando, o que você quer que eu te faça? Por isso que aquele homem, Jesus Cristo fala, quer ser curado? Senhor, não tem quem vai no lugar. A mente dele estava já de enfermo. E se ele fosse curado, ele teria que mudar toda a vida dele.
Todos os amigos estavam ali, toda a situação de pessoas que ele convivia estava ali. Então, por isso que Jesus Cristo ele sempre faz umas perguntas esquisitas e estranhas, que na verdade não são esquisitas nem estranhas. É que a gente tem que entender que a minha vitória, virtude, isso de bom que vai acontecer, vai ter ônus também. Vai ter uma coisa que vai desestruturar. Aí eu vou ter uma cura de uma enfermidade, que bom, mas eu vou ter uma outra estrutura que vai ter que ser mudada. Uma coisa muito comum, já fiz muito trabalho com moradores de rua. E é interessantíssimo. A grande maioria deles tem casas, famílias. Eles não, lógico que tem pessoas que estão ali que não tem para onde ir, mas a grande maioria tem casa, tem famílias. E eu não entendi. Eu lembro que a última vez que eu conversei com um morador de rua, ele morava perto da minha casa. E eu tive uma sensação muito forte no meu espírito de ir lá conversar com ele. Eu não queria, eu tinha acabado de jantar, estava com visita em casa. Mas foi tão forte no meu coração que eu preparei uma marmita para ele umas 10 horas da noite e fui levar. Aí falei, ó, desculpa, tá incomodando o senhor, tal, mas eu fiz uma jantinha, só quer? Aí ele agradeceu, porque as pessoas são bastante carentes, não só financeira por estar na rua, mas emocionalmente também, não tem muita atenção, ele ficou todo feliz. E conversando com ele, isso tem também uns 7, 8 anos atrás, era na mesma casa que eu aconselhei essa moça que eu falei, essa mulher. E ele falou, contando a história dele, falando que tinha um açougue, depois separou da mulher, tinha 2 filhos que jogavam nos juniores da Portuguesa. Eu falo, por que o senhor não volta para casa? Não, eu aprontei muito. E aí também, através desse homem, eu comecei a entender. Se ele voltasse para casa, ele tinha que parar de beber. Ele era um homem violento, agredia a mulher, agredia os filhos. Então tem uma hora que a família, os filhos, coloca aquele homem para correr de casa, mesmo que não use palavras, vai embora daqui. Mas ele se percebe de tanto erro que ele comete, de tanta violência que ele pratica, que ele percebe que ele não consegue se controlar, que ele tem aquela frustração dentro dele, que se transforma em ódio, em agressividade, ele prefere ficar na rua. Lá ele pode beber, lá ele pode ninguém cobrar que ele tem que mudar. É muito interessante. Por isso a pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Perguntar para um cego, o que você quer que eu te faça? Perguntar para um leproso, você quer ser curado? Várias pessoas enfermas e de várias situações, Jesus Cristo perguntava, o que você quer que eu te faça? E parecia, era óbvio aos olhos nu, que a pessoa estava buscando cura de uma enfermidade. Mas Jesus Cristo queria sempre que a pessoa entendesse, vai mudar toda a estrutura da sua vida. Outro tipo de pessoa também é pessoas que têm, por exemplo, dependência, ou em álcool, ou em drogas. É muito comum, eu falo que a maior desgraça para quem é viciado, ou em drogas, ou em álcool, por exemplo, é o seguinte, a desgraça de ser livre de um vício é ser livre de um vício. Por quê? Uma pessoa que usa muitas drogas, bebe muito, e traz muito prejuízo para a família, traz conflito, briga, confusão. É horrível. Quem tem pessoa viciada sabe disso. Mas para a pessoa é muito difícil abrir mão do vício, porque tem uma dependência química, psicológica, tudo. Mas, emocionalmente falando, sabe o que é difícil? Se ela abrir mão do vício, pode ser álcool, droga, qualquer vício, ela vai ter que olhar para dentro dela. E lá ela vai perceber vazio no seu coração, falta de sentido na vida, uma depressão, uma falta de vontade de viver, achar a vida sem nenhum sentido. Então a pessoa no vício é como se ela maquiasse a verdadeira dor do coração dela. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, por que pessoas que estão vivendo em situações muito ruins, morador de rua, casamento ruim, depressão, por que elas voltam, por que elas não buscam ajuda? Porque por mais que tenha desvantagem, há vantagens também. E por isso sempre essa pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Por mais que pareça óbvio, o casamento precisa terminar porque está ruim, um morador de rua parece óbvio, se ele tem uma casa que ele pode voltar para casa, parece óbvio que um viciado quer parar com o vício, mas o que você quer que eu te faça? Porque se você fizer uma mudança, vai ter que ter mudanças também em outras áreas. E é por isso que nós muitas vezes temos dificuldades de fazer mudanças. E aí vamos para a religião,
ir para alguma coisa buscando um milagre de transformação, e muitas vezes o que acontece é a pessoa desistir no meio do caminho, porque ela começa a perceber que quando ela começa a fazer mudanças na vida dela, outras mudanças vão ser também acrescentadas e cobradas sobre ela. E isso não é uma parte muito agradável. Então eu queria explicar por que muitas vezes Jesus Cristo fazia perguntas estranhas e esquisitas. É porque Jesus Cristo ia muito mais além. Jesus Cristo ia muito mais no profundo. De repente está se perguntando você, por que tal coisa eu não consigo mudar? Será que você não consegue mudar porque você não consegue? Ou porque se você mudar, você vai ter que mudar outras coisas também? Fica essa meditação no teu coração. Tá bom? Deus te abençoe.